Eu entrei agora, tô esperando o povo chegar. Eu tô aqui. Oi! Primeira chegou, Thaís. Thaís Borges. Rafa, eu amo seus coraçõezinhos. Carol. Regina Lúcia. Ana Flávia. Souza. Muito obrigada. Dani, minha amiga Dani, linda. Tá fazendo aí, tá estudando para a prova do Selban. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, nesse domingão lindo de sol. Eu tô aqui, tomara que a minha internet não caia, porque tá ventando um pouquinho. E só para falar para vocês que essa semana toda vai ser a semana do English. A gente vai estudar o inglês juntas. Eu tô sempre estudando, tá, gente? Eu tô sempre aprendendo. Ainda cometo os erros, meu marido me corrige, a minha filha me corrige, e assim a gente vai. Aprender uma língua é pra vida. A gente tá sempre aprendendo ela o tempo todo, não pode nunca desistir. E mesmo eu aprendendo, eu sou enfermeira aqui no Canadá, então o que eu quero falar para vocês é isso. Não se preocupem na perfeição, não se preocupem em ser fluente no inglês para trabalhar aqui, porque isso não vai acontecer. Uma outra coisa importantíssima para dizer para vocês que o canadense ele é muito polite, é muito nice. Ele não quer saber se você fala o inglês bem ou não. Ele não te aponta os dedos ou te corrige ou te para, como o americano faz. O americano é agressivo. Americano, ele não tem paciência com as pessoas que não falam inglês bem. Então, essa é uma das coisas que me fez escolher o Canadá e viver aqui e não aceitar propostas de ir para os Estados Unidos trabalhar como enfermeira por conta disso. Porque é que a gente tem toda uma cultura americana, que é North America, com tudo, a maioria das coisas que tem nos Estados Unidos, porém com mais tranquilidade, com mais segurança, com pessoas mais educadas ao seu lado, pessoas que te entendem, porque a maioria aqui em British Columbia são imigrantes. Então, todo mundo aqui fala mais de uma língua. Então, quando você fala mais de uma língua, você não precisa falar essa língua perfeitamente. E uma das coisas que a gente sempre fala assim aqui é assim, se alguém falar, você tem um accent, você tem alguma coisa. Aí você vai falar assim, sim, porque eu falo mais de 2 línguas, entendeu? Débora, tá um pouquinho alta aí o seu. Então, a gente vai ter uma convidada especial hoje, que é a nossa querida Débora. A Débora é uma enfermeira pediátrica lá de São Paulo. Ela trabalhou nessa área por 12 anos. E hoje ela vai vir aqui compartilhar, que a gente vai fazer aqui tipo uma parte da prova do Selban, que é um chamado Role Play 1. É quando a enfermeira faz as perguntas para o paciente e a gente vai demonstrar isso aqui para vocês terem uma noção de como é a prova. Então, como eu falei, toda essa semana vai ser a semana do inglês, então fiquem de olhos abertos no meu Instagram. Muitos links vão estar lá para vocês, principalmente para o meu grupo VIP de Mamacitos. Eles sempre recebem tudo primeiro, mas eu vou mandar para vocês também, porque é a semana de enfermagem, vocês me seguem. Quem não conseguiu entrar no meu grupo não vai ficar de fora nessa, porque vai ser para todo mundo as informações, tá? Então vamos lá conversar. Eu tenho uma frase que eu li aqui que eu gostei muito. Ela diz em inglês: If your dreams don't scare you, they're not big enough. Então, se seus sonhos não o assustam, eles não são grandes o suficiente. Eu sei que o sonho Canadá é um sonho que deixa você assustado, sim. Por quê? Porque você precisa do inglês, que talvez você ainda não tenha, mas que isso não importa. Porque eu também não tinha. Mas eu fui malandra, eu aprendi o inglês para passar na prova. E é esse sistema que eu vou te ensinar a você ser seletiva, a saber o que você precisa para você chegar lá, aplicar e passar.
E depois disso você começa a aprender o inglês, tá? Obviamente que você tem que ter a noção do básico, obviamente que você tem que estudar todos os dias. E aí eu trouxe para você aqui algumas ideias que eu usei para mim e que me ajudou muito a desenvolver e ter pelo menos mais do que um básico para poder aprender a tal da prova de proficiência em inglês aqui chamada CELBAN, para eu poder ser enfermeira no Canadá. Eu falo muitas vezes que nós temos duas opções de prova. Uma é o IELTS, que é uma prova acadêmica, que é uma prova muito chatinha, um inglês que eu não gosto, porque é um inglês muito generalizado, que vai falar de geografia da Rússia, vai falar da história do Japão, vai falar do animal, vai falar da cadeira. E eu penso assim, se eu quero ser enfermeira e eu vou trabalhar no hospital, por que não já começar a estudar a linguagem médica em inglês, para eu me preparar para a minha prova médica em inglês, e esse aprendizado vai comigo para as outras partes, né, para a vida, porque nós temos umas outras provas depois da prova do inglês, depois você vai poder trabalhar aqui. Então, eu acho que é importante fazer o CELBAN, no seu caso, né, no nosso caso de sermos da enfermagem, do que o IELTS. Mas tem gente que já tem experiência nesse IELTS e quer fazer ele. Tá de boa, tem muito material aí disponível para o IELTS e você pode realmente tentar fazer essa prova aí de proficiência para o IELTS. Mas eu indico o CELBAN. Então, como você deve se motivar para aprender o inglês? O inglês, você tem que saber que você tem que estudar ele todos os dias. Você tem que criar o hábito de estudar. Quando você cria o hábito, e tem aí pessoas, né, são as pessoas que pesquisam essas coisas, eles falam, para se criar o hábito de fazer qualquer coisa, vocês têm que estudar pelo menos 3 meses direto aquela coisa, ou exercitar, né, fazer o workout por 3 meses, para o seu corpo se acostumar, se habituar. Então ali você não consegue mais deixar de fazer aquilo, porque já criou uma rotina. Então o inglês, gente, tem que ser assim. As desculpas que eu não tenho tempo, isso tem que deixar de lado. Porque o que tem que te motivar a aprender o inglês? Você fazer parte da enfermagem canadense, essa oportunidade maravilhosa que o Canadá está lhe dando, onde ele te traz aqui no processo de validação, que era muito difícil na época que eu fiz. Hoje o governo te traz aqui, te paga todo o processo de validação e ainda te dá uma residência permanente para você e para a sua família. Então, a sua motivação para aprender o inglês do zero deve ser isso, pensar no seu futuro, porque eu sei que a enfermagem brasileira está passando e vem passando muitos anos por mais mal pedaços, né? O má pedaço. Ai, desculpa aí meu português, que a gente não usa muito, a gente acaba entrando em desuso, erra um pouquinho sim, tá? Mas aí tá passando sempre por dificuldades, sempre sendo massacrada, humilhada, com piadinhas sem graça, humilhadas por outros profissionais que não sabem se comportar como uma equipe multidisciplinar, tá sempre espizinhando a enfermagem, e eu não sei porquê, é inveja, gente, porque é uma enfermagem que, se ela não estiver lá no hospital, o hospital não funciona, né? Então, eu acredito que seja inveja, porque por mais que ele pense ser o todo-poderoso, sem enfermagem o hospital não anda. Então, a sua motivação tem que ser essa. Eu tenho que aprender o inglês para eu ter uma vida melhor, para mim, para minha família e meus futuros filhos. Então, desafie a si mesmo. Insira o inglês no seu dia a dia. Como que você pode fazer isso? Escutar inglês, assistir filmes em inglês, escutar música 10 milhões de vezes, repetir. Eu sei que a gente tem uma coisa muito de estudar o inglês traduzindo. No início, faça isso se você se sentir bem. Eu não fiz, mas cada um tem o seu jeito de estudar. Eu acho que traduzir não vai atrasar um pouco o seu aprendizado. Mas faça o que você achar mais confortável. Outra coisa,
você está se preparando para vir para o Canadá. O Canadá, ele não vai te dar nada tudo mastigadinho na tua boca para você comer, para você só engolir. Isso não acontece aqui no Canadá. Você já tem que começar a pensar que se você quiser alguma coisa, você tem que ir lá e buscar aquilo. Você tem muito estudo aqui, mas é muito self-learning. Você tem que ir, você tem lá o seu Learning Hub, eles te dão tudo, te dão a senha, te dão o que você tem que estudar e você vai lá e estuda. A gente tem que parar com essa mentalidade que a maioria do brasileiro tem de querer tudo na mãozinha. Ah, porque eu tô pagando ou porque não. Comece a buscar as suas respostas, as suas dúvidas. Inglês, eu, Kelly, aprendi sozinha, porque eu fiz um planejamento e ali, aquele planejamento, eu fui estudando todos os santos dias. Depois de 3 meses eu não conseguia parar de estudar mais. Então, tem que fazer desafios a você mesma. Por mais que você trabalhe em 2 empregos, às vezes 3 empregos, eu tô cansada, não tenho tempo. Arruma um tempinho, sim, porque a motivação para esse tempinho, para você parar da tua vida para estudar, é para você ter uma vida melhor no futuro. Faça hoje para colher amanhã. A gente sempre aprende com os nossos erros. Você vai estar estudando, você vai estar errando, mas você vai estar aprendendo. Eu sempre falo isso. E não tem aquela pressa. Que eu tenho que aprender inglês em 6 meses. Não tenha pressa. Enjoy. Curte o processo. Curte o processo de aprender inglês. Eu briguei muito com o inglês quando eu estava aprendendo. Eu brigava e eu perdia muita energia com isso, porque eu dizia, inglês não faz sentido. Por que é pneumonia? Tem o P lá, mas você não pronuncia P, você fala pneumonia. Então eu tinha que memorizar, porque o inglês é semifonético. Ele não é fonético igual o latim, o português, que você lê do jeito que você escreve, você pronuncia todas as sílabas. O inglês não é assim. Ele corta muitos fonemas, muitos sons. Então, a maioria das coisas é você escutar e você repetir. A criança vem para cá e aprende tão rápido, porque ela usa exatamente a ideia de escutar e repetir. Quando ela era criança, ela fazia isso. Ela não lia, ela não escrevia, ela escutava o pai e a mãe falar e ela repetia aquilo exatamente. Os sons no início eram um pouco complicados, depois os sons foram se aperfeiçoando e isso vai ser exatamente com você. Você tem que praticar isso aqui e repetir exatamente. Então pega lá uma pessoa que você gostaria de falar igual ela, algum ator aí canadense ou americano, ou atriz, e você começa a seguir essa pessoa, escutar exatamente a forma que ela fala. Não é beautiful, é beautiful. Você vê esse T? Aqui a gente não pronuncia T. É sempre como se fosse um som de R ou D. Beautiful. Beautiful. Então, é isso que a gente tem que tentar fazer para ficar mais próximo da língua deles. Então, para colocar inglês na sua rotina, você que não tem tempo, eu vou dar um exemplo para você. Quando você for lá fazer a listinha das compras, você vai comprar o arroz, você vai lá comprar o feijão, o açúcar e o sal. Que tal colocar essa listinha em inglês também? Você já está trabalhando, ocupada, mas estudando inglês. Eu tenho que comprar arroz. Como que é arroz? Como é que é arroz em inglês? Rice. Como é que eu escrevo rice em inglês? Vai lá e pega um dicionário. Já faz um download do dicionário no seu celular. A partir de hoje, celular tem que estar em inglês. Celular tem que estar com podcast para você escutar na parte de saúde, o que você gostar, na parte de esportes, o que você se interessar. Comece estudando inglês com uma coisa que você se interessa, que você gosta, que aí você vai aprender muita coisa escutando. Tá dirigindo para o trabalho? Tá escutando um podcast em inglês. A lista de compras vai ser agora português e inglês. Estude todos os dias para criar o hábito.
Se você um dia está cansada, você não quer estudar de jeito nenhum, não estude, porque ali você não vai memorizar. Leia um livro, comece a ler até um livrozinho de criança, mesmo como eu falei para vocês aqui que me acompanhem. Pegue um livrinho de criança, comece a ler ali uma paginazinha, tente não traduzir. Se você puder traduzir, traduza do inglês para o inglês e tente ver o contexto, como que aquele sinônimo daquela outra palavra que você achou se encaixa naquela frase e tente ir por essa forma. Se você realmente não conseguir, aí sim você traduz. Mas vai por mim, não tente traduzir porque não vai fazer sentido. Tem muito phrasal verbs aqui que se você tentar traduzir, não vai fazer sentido nenhum, que é um verbo com uma preposição que vai te dar uma ideia totalmente diferente se fosse o verbo sozinho e a preposição sozinha. Isso é phrasal verb. Idiomatic expression são coisas que, igual a gente não fala aí, idiomatic expressions é como se fosse as nossas gírias aí em cada estado do Brasil. Então, é coisa muito particular do inglês, que você vai ter que realmente escutar e começar a aplicar isso no seu dia a dia, tá? Muitas dicas aqui, ó. Tem muitos sites, depois eu vou colocar para vocês a cada dia dessa semana, sites onde vocês podem ter livros de graça, que se chama Get Free eBooks, Books, Tax e o projeto Gutenberg. Vocês conseguem muitos livros de graça, e-book, para você fazer o download no seu celular e ler. Então, para que isso? Você está lá na fila do banco, aquelas filas enormes que a gente tem aí no Brasil. Você está lá na fila esperando para ser atendido no médico ou no dentista. Você está com seu celular olhando o Instagram? Só se for do Instagram da Kelly, porque Kelly está sempre dando dica do inglês. Mas nesse momento você não vai estar vendo nenhum Instagram, nenhum Facebook, você vai estar lendo um livro no seu celular. Bota toda essa tecnologia para te ajudar a aprender o inglês. Você pensa que não, mas a sua mente, ela suga tudo aquilo que ela vê e ela fixa isso. Então, uma frasezinha que você lê com atenção, com qualidade, isso vai ficar na tua mente. Aí quando você começar a estudar e ver aquilo de novo, você fala, gente, eu sei isso. Não é assim? Gente, olha, mas como que eu sei isso? Porque um dia você estava lá na fila do banco, você estava lendo o seu celular, ao invés de ficar prestando atenção no que a fulaninha comeu ontem, postou no Facebook, se o fulaninho não está mais namorando com a ciclaninha. Vamos pensar na gente. Agora é hora de motivação para vocês virem para o Canadá. Precisamos de enfermagem aqui e vocês são os meus escolhidos para isso. Assistir filmes ou séries que vocês gostem ajuda muito. Aí vem a questão do title, né, da legenda. Com legenda ou sem legenda? Se você botar a legenda, tenta colocar a legenda em inglês. E você pega isso para estudar. Como que eu estudava vendo filmes? Eu lia lá, eu escutava uma frase, eu lia aquela frase em inglês, mas mesmo assim eu não entendia. Eu parava, eu ia lá com o dicionáriozinho, aí eu ia entender aquela frase, aí eu já tinha um notebookzinho. É assim, gente, mas olha como que tu aprende de graça em inglês fazendo isso. Aí tava lá uma frase qualquer, she's pretty. Aí eu falava, gente, o que é pretty? Como é que escreve pretty? Aí eu ia lá no title em inglês, aí eu via como que escrevia, eu segurava aquela word, né, aquela palavra ou aquela sentença, aquela frase, eu escrevia ela e aí eu escutava de novo e eu repetia. Você quer mais dica boa de estudar inglês sozinho do que essa, gente? Vocês têm tudo para ter sucesso. É só vocês quererem, é só vocês terem planejamento. Assistir filmes e repetir, igual criança. Você pode tentar ler também muita coisa na rua, até aí no Brasil mesmo, tem muita coisa em inglês. Tem placas, tem manuais, tem instruções em inglês. Pega aquilo ali, ó, estuda.
pega um dicionário em inglês e vai traduzindo, vai tentando entender uma sentença, uma frase. Se você não conseguir realmente, aí você traduz para o português. Mas vai por mim, não traduz o tempo todo. Vai te enrolar e vai atrasar os seus estudos, os seus conhecimentos. Então, tem muito podcast. Eu vou colocar também, eu tô falando aqui, mas eu vou colocar isso lá ao longo da semana. Tem um que eu adoro, que se chama VOA. Aí eu gosto de estudar a parte da saúde. Gente, que coisa boa. Você vai lá, dá um Google e coloca V de vaca, O de olho e A de amor. VOA. Aí você coloca health, que é saúde. Ele vem textos que você pode ir escutando e lendo ao mesmo tempo. São jornalistas americanos, canadenses, que têm um inglês maravilhoso. Você pode escolher o básico, o intermediário e o avançado. Começa lá no seu basiquinho, aí você escuta, aí você pode escutar, aí você cria um planejamento para você. Vou dar uma ideia. Você escuta uma coisa, por exemplo, sobre... Covid não, chega de falar desse bicho. Você escuta alguma coisa falar lá de pneumonia, tuberculose, uma coisa que você queira escutar, ou vacina, qualquer coisa. Então vamos lá, vaccination. Aí você vai escutar todo o texto primeiro, escuta, bota um headphonezinho, senta, tenha um lugar propício para você estudar todos os santos dias, isso ajuda muito, criar uma rotina. Bota o headphonezinho lá, escuta aquele texto, aquele podcast sobre vacinação, no básico. Entendi bastante coisa. Ótimo, agora você vai escutar mais uma vez e você vai ler junto. Você já vai entender muito mais. Aí agora você já vai fazer um outro exercício. Você vai ler, você vai escutar uma parte e você vai tentar escrever uma coisa que você escutou ali. Só uma sentença, só uma frase. Tenta escrever. Aí depois você vai lá e vai checar se você escreveu certo. Olha quanta coisa ali, quanto skills que você já está estudando. O listening, o reading, o writing e o speaking. Só no podcast. Por que o speaking? Você vai repetir exatamente da forma que aquela pessoa está falando. E repita tantas milhões de vezes até você falar exatamente igual. E se você escrever errado, você repita até você escrever certo. Pega uma frase e vê por que ela está naquele formato. Estuda aquela frase. A frase está no presente, ela está no passado, ela está no futuro. Estude, busque aprender sozinho. Você vai ver como que você vai usar outras partes da sua mente que vão fazer você muito mais eficiente para outras coisas. E para o futuro também, para evitar o Alzheimer, as doenças, as demências. Então vale muito a pena estudar uma outra língua. Eu sempre falo isso pro meu marido, que ele é mais velho do que eu, e ele estuda o português, por isso que ele fala português com vocês. Então use a tecnologia do dia a dia para ajudar vocês. Troca o seu celular para o inglês. Comece quando for dirigir a arrumar a casa, em vez de ficar dançando lá o toma, 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 vai ver o podcast em inglês, que aí você pode tomar todas aqui no Canadá depois. Mas hoje é a hora de você construir o seu futuro. Lembra que eu falei ontem para vocês, eu fiz um videozinho e falei, tem tempo, tem idade para ser feliz? Tem. A idade é agora, now, present. Então faça agora, para colher amanhã. Então, e tem muito joguinho também que você pode fazer download no seu celular e fazer. Tem muita coisa que você pode fazer. Tem uma outra coisa que eu quero falar para vocês, que muita gente está usando aqui, e é até interessante que tem muito college que está aceitando, se você passar na prova desse Duolingo, para você ser aceita aqui nos colleges, que não é o caso de vocês. Vocês não precisam vir fazer college. Vocês têm um passaporte de ouro por ser da enfermagem. Então, vocês têm esse Express Entry aqui. Mas esse Duolingo, tem muita gente estudando, é de graça. Então, você estuda português para o inglês.
Eu não me dou bem com o Duolingo porque eu quero estudar do inglês para o inglês e não tem. Então, mas está começando, vai de Duolingo, gente. É de graça, é ótimo. Tem muitas amigas minhas canadenses aprendendo espanhol, o português usando o Duolingo. Então, usem isso. Eu vou colocar também o nome lá para quem não sabe desse Duolingo. E se você puder ter um professor particular, é um investimento sim, tá? Porque acho que um one-on-one English teacher é muito bom, mas você tem que fazer a sua parte, tá bom? Eu acho que eu falei tudo, eu só vou falar mais um pouquinho do que aconteceu comigo quando eu vim aqui para o Canadá, que eu não sabia, só da minha história, e depois eu vou chamar a minha convidada especial, que a gente vai ter um negócio muito bacana aqui para vocês hoje. Quando eu cheguei aqui no Canadá, muita gente sabe que eu não falava inglês nenhum. Eu não falava, e eu estudei inglês a vida toda. O problema é que quando eu estudava lá, que eu era criança, eu não queria estudar. Então, os meus pais, né, pagavam um curso de inglês caríssimo para mim, mas eu não estava preparada. I was not ready to learn anything. Aí, quando eu vim para cá com 33 anos de idade, que aí eu olhei esse mundão de meu Deus, eu falei, meu Deus, eu tenho tanta oportunidade, por que eu não estudei inglês? A gente sempre fala isso, né? Eu tive oportunidade, por que eu não estudei inglês? 6 meses antes de vir para cá, eu estava no cursinho de pré-vestibular tentando fazer medicina, porque eu estava tão cansada da enfermagem e não queria mais. E aí, eu estava lá fazendo cursinho de pré-vestibular. Quando eu vim para cá, eu falei, por que eu não fiz um intensivão do Brasas nesses 6 meses que eu estava lá fazendo pré-vestibular? É sempre assim, por quê? Esquece o porquê. Agora é a hora. Então faça agora. E eu fiz. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia falar nada, morria de vergonha, falava tudo errado. O povo ficava assim para mim, hã? Aí você vem várias coisas na tua cabeça. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Que a gente sempre pensa assim. Eu falei para mim mesma, você não tem que fazer, minha filha. A única coisa que você tem que fazer é senta e estuda. Esse é o único caminho. Então foi isso que eu fiz. Eu tinha o meu planejamento. Eu mudava as atividades para não ficar aquela atividade tão maçante o tempo todo. Então tinha uma semana que eu começava com speaking e fazia reading. Aí na outra semana eu misturava as atividades. Eu sempre estudava os 4 skills todos os dias, mas eu misturava atividades para não ficar tão maçante e estressante para mim, tá? E eu com inglês básico, eu fui lá e passei na prova do CELBA. Como eu já falei, fiz 2 vezes, ganhava 9 no listening e na minha época era 10, então eu não consegui. Mas aí Deus foi maravilhoso, meus anjos, meus mentores, meus protetores abriram as portas para mim. Um dia eu trabalhando como Healthcare Aide, eu fui olhar no meu celular, tava lá um e-mail do CELBA. Gente, eu me arrepio até de pensar. Tava lá esse e-mail do CELBA. Eu abri e tava lá aprovada. Gente, eu gritei. Eu tava trabalhando. Eu tava cuidando dos pacientes. Os pacientes vieram pra mim e falaram, do you need help? Are you okay? Porque eu dei um grito de felicidade. Que eles revisaram a minha prova e viram que eu tinha passado. Então, assim, gente, tem como sim. Eu estou aqui, disposta a ajudar vocês. Isso aqui, ó, é tudo que eu faço. O meu curso do CELBA vai ser online, vai ser numa plataforma, tá? Porque vocês vão ter acesso de onde vocês quiserem. Não vai ser papel, não. Mas isso aqui é todo o meu curso. Todo o meu curso tem tudo aqui para vocês. Eu tô assim, trabalhando noite, dia e noite para dar o melhor para vocês. Eu espero que o curso CELBA fique pronto até o dia da mentoria, que é dia 31 de agosto, onde eu vou abrir o carrinho. Mas ainda tem alguns ajustes. Eu sempre vejo alguma coisa a mais, eu falo, eu quero colocar, ai meu Deus, acho que se não der tempo de sair no dia 31 de agosto, eu não vou. No panic, eu não vou ficar também triste, porque eu quero
dar uma coisa de qualidade para vocês, tá? Que realmente vá ajudar vocês. Então, assim, vai sair, mas se não sair dia 31 de agosto, vai sair bem daqui uns dias depois de 31 de agosto. Espero que saia em 31 de agosto, mas se não sair, vai sair quando tiver bom, pronto para vocês, tá bom? Agora eu quero muito convidar a minha amiga especial. Espero que ela esteja aí me assistindo na live. Se você estiver pronta, você já pode me pedir para fazer parte aqui, Débora. Já mandou? Ih, carai. Oh, desculpa, view request. Achei. Mandei? É o curso sobre o CELBA, Liliane. É um curso de proficiência em inglês. Falou isso, palavrão, ajuda falou a câmera palavrão, aí. enfermeira. Não pode falar palavrão. Pois é, menina. Mas como é que faz? Tem que tirar os palavrões da nossa cabeça. Eu vou deixar a palavra com Débora. Ela vai falar um pouco da parte do speaking, como foi o speaking para ela. Aí depois vem uma surpresa aí para vocês, porque eu sou dessas. Vamos lá, Débora. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui no Canadá hoje tá sol, um bom sol, mas tá ventando um pouquinho, tá? E hoje eu vim aqui compartilhar com a Kelly um pouquinho do CELBA, porque eu também já fiz o CELBA 2 vezes, entendeu? Então continuo estudando pro CELBA. Não sou ainda fluente no nível da Kelly, mas estou a caminho, tá? E quando a gente se inscreve no CELBA, que é a prova de inglês, que eu estava vendo aí, muita gente perguntando o que é o CELBA. CELBA, sim, é a prova de inglês que você precisa fazer para dar a entrada no seu processo de validação de enfermagem aqui no Canadá. E aí você pode fazer essa prova aí no Brasil, você pode fazer na sua casa, que a prova é online, ou se você estiver no Canadá, você pode fazer aqui também no Prometric Center aqui no Canadá. Se você vai na sua casa, o que você precisa fazer? Ter um passaporte em mãos. Você precisa mostrar o passaporte quando você estiver conectado no seu computador. Você precisa mostrar a sua foto. Eles precisam ver a sua foto, que é você mesmo que vai fazer a prova. Além disso, vocês precisam pegar o seu laptop e fazer uma visualização de 360 graus no quarto que você está ou na sala que você está fazendo a prova, porque eles precisam ver que você está sozinho. Não tem ninguém te dando dicas de resposta. E aí, na sua mesa, ele pede para você botar a sua câmera do seu laptop embaixo da sua mesa para ver se não tem nenhuma cola. A porta, ele quer ver a porta trancar, fechada, para ver se não tem ninguém atrás da sua porta. Tem algumas exigências. E a outra exigência deles é que você precisa fazer a prova com headphone. E o headphone precisa ser wireless, precisa ter fio. Não pode fazer com iPod, tá bom? E também você não pode fazer a prova do seu celular. Precisa ser um laptop, um computador de mesa com câmera de vídeo. E eu acho que essas são as dicas básicas de quando você vai fazer o Eles seu... podem fazer a prova da casa deles, né? Todas elas. Isso, menos o Simulation Lab, que já é a segunda parte, que fora do CELBA. Vem pra cá. Porque você está no Canadá. Então vamos lá, Kelly, falar um pouco do CELBA. A Kelly me fez uma proposta hoje, a gente fazer um pedacinho do CELBA, que é a primeira parte, que se chama o Role Play One. Vamos lá? Eu vou ser a aluna, como a Kelly já é enfermeira, né? Ela vai ser a minha examinadora e a gente vai fazer uma situação como se a gente estivesse fazendo a prova na realidade, o real test. Isso. Tá bom? E aí, Kelly, tá pronta? Tá, eu só vou falar com eles o seguinte, a prova do CELBA, para quem não sabe, ela é dividida em 4 partes, né, Débora? Isso. Vocês estão escutando bem, gente? Sabe por quê? Que a gente está no mesmo backyard. Sim. Tá bom, e o Me dá som? uma joinha aí, se o som tá bom. Tá bom o som? Só fala aí com o dedinho, faz alguma coisa. Sim, obrigada, Sim. obrigada. Esse povo são uns amores, né? Por isso que, assim, eu vou ajudar todo mundo. Nós vamos ajudar eles, né, Débora? Bora. Ah, Débora, você esqueceu de falar que você é healthcare aid aqui. Fala pra eles. Sim.
Eu já fiz o CELBA uma vez, então eu consegui o score para ser Healthcare Aid. Healthcare Aid é a mesma coisa que auxiliar de enfermagem no Brasil, né? Então eu fiz o meu CELBA, consegui o meu score, aí eu fui lá, fiz a minha prova, que é a prova prática, você precisa ir lá no Langara College aqui, fazer a prova prática, você precisa prova prática com manequim e com paciente, demonstrar sua enfermagem, auxiliar de enfermagem, igual você fazia no Brasil, só que em inglês aqui. E aí eu passei por todo esse processo e eu tirei a minha licença como Healthcare Assistant. Agora eu já sou Healthcare Assistant, estou no caminho para me tornar enfermeira aqui. Sim. A Débora está bem próxima, ela passando na prova do inglês agora. É isso, é correr Se Deus para ser quiser. enfermeira, não tem mais outra. Eu sempre falo, o inglês é o divisor de águas, né? Se você passa no inglês, você pode já se considerar enfermeira no Canadá. Mas é aquela coisa que você estava falando agora. São passos de formiguinha, é step by step. Você tem que estudar todos os dias, tem que ter aquela rotina de estudo de inglês. Não pode faltar um dia. Quer se divertir? Vai se divertir, venha com a cabeça fresca. Pelo menos espere e pelo menos gaste 2 horas ou 1 hora se quer, mas tem que ser todos os dias. É trabalho de formiguinha. São baby steps. Isso. Muito boa dica, Débora. Muito obrigada mesmo. Que a Débora está fresquinha, ela acabou de fazer o CELBA e ela estuda muito, gente. Ela está estudando muito. Então, antes da gente começar esse roleplay que a gente vai fazer agora, que é uma parte somente do speaking lá dessa prova do CELBA, porque essa prova do CELBA na parte do speaking tem várias etapas. É isso que eu vou ensinar no meu curso do CELBA, vai estar tudo lá para vocês treinarem, mas keep in mind que você tem que treinar. Você vai ter que treinar com um amigo, você vai ter que treinar em grupo, você vai ter que treinar com o professor. O curso, ele te fala o que você tem que fazer. Você tem que pegar aquilo ali e praticar. Não tem como, nenhum curso aqui de CELBA, não é, Débora? Ele eu vou ficar lá treinando com você. Impossível. Você vai ter que pegar o que tem que ser feito e você tem que praticar. A mesma coisa é parte do writing. Principalmente no speaking, né, Kelly? Porque speaking, eu tenho meu namorado que eu pratico com ele, né? Que ele só fala inglês. Mas se você está no Brasil e não tem com quem praticar, vai pro espelho. Record yourself. Exato. Né? Vai pro espelho, record yourself e ouça. Porque a gente, como a gente fala português e a gente fala o nosso português, tem algumas diferenciações, como você falou do inglês. Por exemplo, eu estava falando com minha professora e minha professora perguntou do meu namorado. Aí eu falei para ela, meu boyfriend. Ela falou assim, quem? Meu boyfriend, my boyfriend. Ela falou para mim, he is not your boyfriend. He is your boy. He is your boyfriend. E não boyfriend. Entendeu? Gosh. A gente acentua a primeira e é diferente. Aí ela vai me corrigindo. Não é boyfriend, é boyfriend. Boyfriend. E eu não sabia disso. Ela falou isso pra mim. Porque pra mim tudo é igual. Não, pra gente que fala português tudo é igual. Mas quando eu falei pra ela, ela falou assim, não é boyfriend, é boyfriend. Ah, então stress no friend. Ela falou isso. É porque aqui é muito isso que a Débora tá falando, é muito interessante. Porque aqui, às vezes, tá lá o paciente falando, a minha girlfriend, blá, 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 girlfriend. Eu falo, meu Deus, o que ela tá falando? Ela tá falando que é amiga dela. Ou o boyfriend, às vezes, é um amigo dela. E a gente aprendeu como no Brasil que girlfriend and boyfriend são o quê? Namorado e namoradas. São também, mas aí tem que ter o stress no final da palavra para poder mostrar o que é aí. Entenderam? O inglês, hein? Praticando. Aqui, praticando. No português, a gente sabe que a gente estressa porque a gente acentua. Aqui a gente não tem o acento, então a gente tem que memorizar, tem que repetir. Memorizar e repetir. Memorizar e repetir. Isso é muito importante. Então, vamos lá? Are you ready? Sim. Antes da gente começar, gente, olha só. Eu e Débora, nós temos o nosso português accent. E a gente não vai trocar isso. Eu não vou trocar, não quero trocar.
Os meus pacientes falam que o meu accent é muito sexy. Nossa, so sexy the way you talk. Então, eu não tenho interesse nenhum em fazer curso para poder diminuir o meu accent. Eu vou keep it, é meu e tá tudo certo, tá? Então, vocês vão escutar os nossos accents como português, mas tá tudo certo. A ideia aqui é de te ensinar o que você vai fazer em uma das partes do speaking no Roleplay One, onde a enfermeira colhe informações do paciente para poder botar tudo numa ficha para que depois esse paciente possa passar para o médico, tá bom? Então vamos lá, Debrinha. Vamos lá. Posso começar? Pode. Vamos lá. Good morning. My name is Deborah. I will be your nurse today. And then I would like to ask you some questions to fill out this form before you see your doctor. Okay? Can I start? Yes, please. So I know. Can I start? Yes, please. So, please, can you tell me your full name? My full name is Kelly Isaura Hodgins. Okay. How can I call you? Please call me Kelly. Kelly, can I have your date of birth, please? It's January 11, 78. 78. Yeah. Okay. Kelly, what do you do for a living? I am a housekeeper. Oh, nice. What brings you here today? I have had a lot of headaches. Oh, I see. So, when did your headache start? 3 days ago. Okay. Did you take any medication to relieve your headache? Yes, I usually take some Tylenols. Oh, how many pills did you take? I usually take 2 tablets every 4 hours. Okay. Did it help you? Not quite. So, if I ask you to rate your pain right now, on a scale from 0 to 10, where 0 is no pain at all, and 10 with the worst pain you had, how would you rate your pain right now? Oh, right now I'm 8. Oh, I see. Kelly, let's move on and talk about your history, medical history. Medical history. Okay. Do you have hypertension or diabetes? No, not that I know. Oh, good for you. Have you ever had a stroke or heart attack? Oh, Jesus, no. Okay. So let's move on and talk about your family medical history. Does anyone in your family have hypertension or diabetes? Oh, my mom is hypertensive. Oh, okay. And about heart attack and a stroke? Nope. No? Do you take any over-the-counter medication? Yes, I do. Just some vitamins. Can you keep going? I am going to have a lot of pain. Okay, I will be so quick for you. Let's talk about now your lifestyle. Do you drink alcohol? I do. Oh, what kind of? Red wine. Red wine. How many glasses do you drink a day? 1 glass per day. Mm-hmm. And about smoke, do you smoke? No, I don't. Oh, wonderful. Do you exercise? Actually, I do. Oh. I exercise a lot. What? How often? Every day for 30 minutes. Oh, nice. Let's talk about your caffeine intake. Do you drink coffee? Oh, yes. I love coffee. Oh, how many cups do you drink a day? Just 1 cup of coffee daily. Okay, nice. Kelly, now I have all the information I need from you. I send this form to your doctor and he will be here soon to see you, okay? Thank you so much. Have a nice day. Thank you, Nurse Deborah. Okay, bye-bye. Bye.
Gente, é isso que vai acontecer no Roleplay One. Aí o que eu vou fazer no meu curso? Vão ter vários tópicos com tipo um chart, um form chart para vocês irem passando isso. E eu vou ter várias frases em inglês. Não tem nada em português no curso do Selva. Não pode ter, né, Débora? Não. Treinar inglês, focar. No inglês. Se você quiser traduzir o que você quiser depois, é com você, mas o meu curso vai ser todo em inglês. Eu não sei se meu site vai poder trocar lá o português para o inglês, eu vou ter que perguntar ao menino que está fazendo isso para mim. Acredito que sim, mas eu não sei ainda. Mas eu digo a você, em inglês, que aí você vai ter as frases, vai exatamente o que você precisa perguntar como enfermeira nesse Roleplay One. E aí tem o Roleplay 2, né, Débora? Tem o Roleplay 2 e tem o Free. E a gente vai marcar outro dia pra gente fazer o 2 e fazer o Free as well. Como eu falei para vocês, essa semana é semana da enfermagem, então ó, fiquem de olhos abertos, porque a gente vai dar muitas dicas para vocês, vamos botar muitos links lá para vocês estudarem e durante a semana aí vai ter alguns outros vídeos iguais a esse, se Débora puder me ajudar, ou então peço a minha família para me ajudar, mas aí umas 2 vezes na semana, nessa semana, eu vou abrir uma live repentina, do nada, a Mamacita vai aparecer lá e aí eu vou estar mostrando isso para vocês. Vambora nos ajudar? Vocês estão com a gente? Firme e forte? Então tá ótimo. Débora, você quer falar alguma coisa? Que a gente vai fechar a live agora. Eu acho, o que eu posso falar mais, Kelly? É continuar estudando todos os dias. A Kelly trabalha já no hospital, já é enfermeira, estuda todos os dias. Eu ainda não sou enfermeira, estou estudando muito para fazer a próxima prova do CELBA. E esse se alguém perguntar, quanto tempo você tem? Estudar inglês. 1 hora, 2 horas por dia, 3 horas por dia. Estudar, porque nunca qualquer coisa ajuda. Aí depois vai mais focada para a área médica, mas o inglês é essencial. E juntar o dinheirinho, tá, gente? O governo paga, né? Você já recebeu dinheiro do governo, não é, Débora? Do Healthcare Aid, alguma coisa? Recebi tudinho. Olha, cada prova que eu fazia. Isso, importante isso. Fala com eles. Cada prova que eu fazia, cada curso que eu fazia, pagava lá. Paguei um curso foi de mental health, porque a gente não tem... Nossa mental health no Brasil é diferente do Canadá. Então, eu tive que fazer o curso de mental health. Eu paguei $515. E quando eu terminei de fazer o curso, que foi o curso de 7 horas. Eu comprei o curso uma segunda de manhã, quando foi segunda depois de 3 horas. Depois de 5 horas eu tinha feito o curso, peguei o certificado, encaminhei para o governo canadense, eles depositaram o dinheiro na minha conta. Entendeu? Online, o depósito é muito rápido. E o curso é online? Desculpa. Tudo online. Que ótimo. Gente, que bom escutar isso de você, porque eu tô trazendo muito essas meninas, tá, para trabalharem comigo, que elas estão em processos diferentes. Eu tenho como vocês viram, tiveram um encontro enorme aqui em casa, então tem várias pessoas em diferentes etapas que a gente se ajuda. Então, tudo que eu trago para vocês, eu trago assim, up to date. É tudo fresquinho lá da fonte. Não trago... E a gente está sempre vendo, né, as mudanças do governo. Então, continue me seguindo. Tem muita novidade aí. A mentoria é dia 31 de agosto, a caixinha vai abrir. O link para vocês fazerem as inscrições de vocês, para terem a minha mentoria, onde eu vou ensinar todo o processo de validação inicial e depois também a outra parte da validação é para quem quiser se preparar para a parte prática e teórica da última parte lá do seu processo de validação. Então, a minha mentoria vai se dividir em 2 partes, não sei valores ainda, isso vai ser falado lá no dia 31 de agosto, porque tem gente que já começou a validação e vai querer só fazer a parte do lab. Isso é interessante. Ou então vai ter gente que ainda não fez nada e que quer fazer tudo comigo, com a gente. Então, a gente vai estar ajudando. Vamos ter um grupo só disso, vamos ver se vai ser um grupo de WhatsApp ou se vai ser um grupo de Facebook. A gente vai ver de vocês qual seria a melhor forma para a gente poder fazer esse grupo fechado e ali todo mundo se ajudar. E vai ter pessoas aqui tirando a dúvida de vocês,
respostas em até 24 horas, em caso vocês tenham. Mas a minha mentoria vai estar sempre muito bem organizada, vai estar o vídeo lá para vocês verem o tempo todo e vai ter todos os PDFs, passo a passo como fazer tudo. Então não tem como errar. E vamos começar a aprender a ser self-learning, people. Para vocês aprenderem a fazer as coisas sozinhos, botando a mão lá na massa. Não é, Debrinha? Ai, olha onde que a Débora tá. Olha, gente, vou entregar ela. Não me entrega, não. Eu tô aqui no meu cantinho, não me entrega, não. Você viu isso? WhatsApp é melhor? Tem gente que falou que o WhatsApp é melhor. Então tá bom. Você viu? Todo mundo optando pelo WhatsApp. Então Foi vai aquilo que eu te deixar o falei. WhatsApp, Acho que o WhatsApp é então. mais rápido. É, eu não acho. sei. Eu acho que o Facebook fica tão mais organizado se a gente quiser colocar um upload, alguma coisa lá. Não sei, mas se é o WhatsApp, eu tenho que me acostumar no WhatsApp, porque eu não sou. Vamos conversar sobre isso. A gente conversa. Vamos conversar. Então tá, gente, olha, é sempre muito bom ficar com vocês, estar com vocês. É a Xuxa? Vai, não é a Mamacita, agora é Xuxa? Sei lá, sou tudo, amiga. Ok, tchauzinho, pessoal. Técnica de enfermagem é a mesma coisa. Mesma coisa. As provas, mas o nível da prova é um pouquinho baixo. É. O nível que a gente fala, os pontos. Os pontos mas se são ele mais já baixos. aprende como enfermeiro, é melhor ainda que vai lá e ó, arrebenta. Exato. É. Tá bom, gente? Vocês gostaram? Ai, eu amo esses coraçõezinhos. Obrigada! Curtem domingo de vocês. Agora eu, Débora e mais a Clarinha, que é do parto no Canadá. Daqui a pouco ela tá chegando aqui, que a gente tá trabalhando aí para ajudar vocês. Sim, tá exatamente. Não bora, Clara. Estamos te esperando. Estamos te esperando. Gratidão, tchau, gente. Quero ver todo mundo aqui no Canadá, em BC. Tchau, tchau. Tchau.